Você tem uma tarefa importante para fazer. O prazo é daqui a pouco, você liga o computador, mas antes só uma meia horinha de distração. E quando você viu, lá se foram 2 horas. Mas beleza, beleza. Agora você abre o seu navegador e o YouTube já está aberto. Aí você clica naquele videozinho de só 20 segundos que parece ser engraçado. E quando você viu, já foram mais 2 horas. Beleza, mas agora vai. Você finalmente fechou o YouTube, mas você recebe um vídeo que parece ser muito engraçado. E aí pronto, você já perdeu o seu dia inteiro. Ah, vou fazer amanhã o que eu preciso fazer. Ou pior ainda, você decidiu que você vai mudar a sua vida, fazer alguma coisa diferente, talvez você tenha até acordado mais cedo, aí você começa a fazer o que é preciso e no início até vai bem, mas depois parece que as coisas meio que desandam e meio que é como se você estivesse no engarrafamento. A real é que tem gente que tem muito mais facilidade de se concentrar e não procrastinar do que as outras pessoas. Mas então como que tem gente que consegue? Nesse vídeo você vai aprender um passo a passo de como você pode acabar de uma vez por todas a procrastinação. E a sigla que você precisa se lembrar é PODER. E para você que já quer saber o que significa essa sigla, é priorização, objetivos mínimos, distrações, entorno e repercussões. Então vamos lá para a primeira. A sua agenda precisa ser orientada em termos das coisas que você quer fazer no dia e não o que você vai fazer a cada horário que passa. Nesse vídeo aqui, a melhor dica que eu posso te dar é a seguinte: defina uma coisa que você quer fazer no dia. Eu sei que você tem no mínimo 5 coisas importantíssimas que você precisa fazer, mas é melhor você só focar em uma do que ficar se estressando pelo monte de coisa que você precisa fazer, mas não está fazendo porque está simplesmente procrastinando. Então você vai escolher a coisa que você precisa fazer e proteger ela como se ela fosse um bebê, assim. Você precisa realmente priorizar essa coisa. Então, o que isso significa? Se você começar a se estressar pensando em preciso fazer isso e aquilo outro, você para e pensa, peraí, qual é que é a minha prioridade no dia? E é isso que você vai precisar fazer. A segunda coisa são os objetivos mínimos. E o que eu quero dizer com isso? Bem, pessoal, motivação é como se ela fosse o super-homem. Quando ela está junto da gente, a gente consegue fazer absolutamente tudo e tudo é muito fácil de ser feito. Só que o problema é que é muito difícil da gente ficar motivado todo santo dia. A maior parte das tarefas que são bem longas, ou seja, que demoram mais de um dia, mais de uma semana, elas precisam ser resolvidas na base da disciplina. O melhor jeito de fazer isso acontecer é a gente diminuir o nível de motivação necessária que a gente precisa para fazer uma determinada tarefa. Digamos que a sua motivação vá flutuando ao longo do dia e você precisa de um nível mínimo de motivação para você fazer o que você precisa. Se esse nível mínimo de motivação é muito alto, você simplesmente só vai conseguir fazer a sua tarefa em pouca parte do tempo. Então a gente precisa abaixar essa barra de motivação necessária para a gente começar a produzir aqui para baixo, para que a gente consiga realmente concluir as nossas tarefas. Então, em vez de ter que ter uma super motivação para fazer tudo aquilo que a gente está querendo fazer, você decide que o seu objetivo é o mínimo possível. E aí uma coisa que é muito importante também é você se dar a chance de você desistir também depois de você estabelecer aquele objetivo mínimo. Então, por exemplo, você precisa estudar e você está no YouTube, você fala para você, eu vou fechar essa aba e se eu não quiser estudar realmente, eu vou abrir a aba. Então começa por esses objetivos mínimos. Poxa, eu vou fechar o navegador, vou olhar para o lado. Vou abrir o meu caderno que eu preciso ler por 5 minutos e vou estudar só por 5 minutos. Se eu não quiser, eu posso fechar. Ou menos ainda, vou estudar por 30 segundos, vou só ler esse parágrafo. E realmente, se eu não estiver querendo estudar, eu vou fechar e eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Vamos para o D, que é distrações. Pessoal, esse daqui é o mais fácil de fazer, ele é muito importante de ser feito. Quando você estiver fazendo sua tarefa, seja estudando, trabalhando, fazendo seu trabalho de casa, qualquer coisa que você precisar, você fica com um pedacinho de papel e uma caneta do seu lado. O que você vai fazer com isso? Qualquer distração que você tenha, você anota nesse papel. E aí, o que é uma distração, afinal de contas? É o seu celular, quando ele toca, é aquele pensamento que você está estudando, aí você pensa, putz, preciso fazer tal coisa. E aquele pensamento não sai da sua cabeça porque ele é tão urgente, né? Então, o que você vai fazer? Você pega esse caderninho, essa folha de papel com a caneta e você coloca ali. Enfim, você coloca todos os seus pensamentos intrusivos que você tenha tido, todas as coisas que incomodaram você na hora, por exemplo, muito barulho, a televisão estava ligada, essas coisas desse gênero, anota tudo que te atrapalha nesse papelzinho, porque ele é muito importante para o próximo passo,
que é o do entorno. As distrações precisam ser todas removidas do seu entorno. Primeira coisa, limpa sua mesa, limpa o seu lugar de trabalho. Caso você estude ou trabalhe também no seu quarto, não pode estudar e trabalhar ou fazer o que você precisa na sua cama. Eu vou repetir mais uma vez. Você não pode estudar na sua cama. Por quê? O cérebro humano é ótimo em estabelecer relações e padrões. E o padrão que tem que existir na sua cama é de esse aqui é o lugar que eu vou para dormir e não para trabalhar. Você tem, por exemplo, uma escrivaninha no seu quarto e não tem como estudar em outro lugar, eu tenho uma dica muito boa para você conseguir fazer esses dois ambientes em um só. O ambiente de dormir e o ambiente de estudar no mesmo quarto. Compre uma lâmpada que muda de cor. Eu vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo para você poder comprar uma lâmpada Smart, que aí você conecta com sua assistente virtual, ou você pode também comprar uma daquelas RGB que mudam no controle. Elas são muito boas. O que você vai fazer com essa lâmpada é o seguinte: toda vez que você for estudar, você vai colocar ela num tom mais claro. E toda vez que você for relaxar, você coloca ela num tom mais como se fosse incandescente. Beleza, para você remover as distrações do seu entorno, você simplesmente pega a sua ficha de distrações e remove todas elas. Desse jeito, você sempre, toda vez que você for estudar, você vai ficando com menos e menos distrações, porque você vai sempre anotar toda vez que você estudar. Outra coisa para você melhorar o seu entorno, além de remover as distrações, é deixar ele favorável para aquilo que você precisa fazer. Então, se você, por exemplo, precisa estudar, é só você pegar os seus livros do estudo e colocar eles na sua escrivaninha. Coloca eles lá. Vai ser muito mais fácil de você começar. E o R do poder, que é o final, são as repercussões. O que eu quero dizer com isso? Tem repercussões que são positivas e negativas. Vamos começar pelas negativas, depois eu falo das positivas. Então, como é que funcionaria isso daí? Você pode estabelecer repercussões que sejam realmente ruins para você. Por exemplo, você pode chegar para o seu amigo, que também pode estar querendo fazer a mesma coisa que você, está estudando também para uma prova, e você fala: olha, hoje eu vou estudar por 2 horas, eu vou comprovar você de tal jeito. Se eu não estudar por essas 2 horas, amanhã eu vou te dar R$100, ou 50, não sei. Mas é bom que seja um valor assim, não que seja exorbitante, do tipo, sei lá, R$1.000, mas que também não seja R$2, porque senão você não vai se importar. Quando você envolve outras pessoas para fazer essa repercussão, é muito bom, porque a outra pessoa vai querer que você comprove, então você realmente vai precisar ter feito. Mas existem também as repercussões positivas, e o que são elas? Você pode estabelecer com você mesmo que se você estudar por 2 horas hoje, ou 4 horas hoje, ou por 30 minutos hoje, você decide. Você vai fazer alguma coisa que você goste muito, seja ir à praia, comer algum lanche que você goste, pedir num restaurante. Então essas são as 5 dicas do poder para você acabar com a procrastinação de vez. Eu vou deixar na descrição do vídeo também em forma de texto para você imprimir e colar na sua parede, para que você sempre se lembre do que você precisa fazer.